Imagine viver em um mundo onde, apesar das lutas, medos e incertezas, você pudesse ter a certeza de que há um Deus que está sempre ao seu lado, guiando cada passo, cuidando de cada detalhe e assegurando seu destino eterno. Deus, o nosso Criador, não apenas oferece essa segurança em meio às tempestades da vida, mas também nos chama para um caminho que leva ao reino dos céus. Desde os tempos antigos, homens e mulheres de fé confiaram em sua proteção, enfrentando desafios impensáveis e encontrando refúgio nas promessas de Deus. Eles entenderam algo profundo: não importa o quão caótica a vida possa parecer, Deus está nos guiando ao reino dos céus. Neste vídeo, você vai descobrir verdades transformadoras que irão fortalecer sua fé e te preparar para alcançar o reino dos céus. Cada ensinamento que será compartilhado está enraizado em princípios bíblicos. Assista esse vídeo até o final, pois o último ensinamento é o mais importante. Ele vai te mostrar uma maneira de viver que te conduz diretamente à presença de Deus e ao seu reino. Número 1. Entregue seus medos nas mãos de Deus. Você já se pegou à noite deitado enquanto todos dormem, com pensamentos acelerados, preso em preocupações que parecem não ter solução? Talvez seja a conta que não sabe como vai pagar, o diagnóstico que mudou tudo, ou até a ansiedade sobre o futuro que parece tão incerto. A verdade é que o medo nos aprisiona, nos paralisa, nos faz esquecer da promessa que Deus fez para nós. Mas há uma saída. O que você faria se soubesse que Deus, o Criador do universo, está ao seu lado, pronto para tomar cada um dos seus medos e transformá-los em paz? Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, a Bíblia nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Imagina isso, uma paz que não faz sentido para o mundo, mas que você sente profundamente. A entrega dos nossos medos é um ato de fé. Mas o que significa entregar? Entregar não é negar os desafios, fingir que eles não existem, ou esperar que tudo simplesmente desapareça num passe de mágica. Entregar é reconhecer que sozinho você não pode carregar o peso do mundo nas costas, mas que Deus, sim, pode. Ele não só pode, como deseja. Ao longo da Bíblia, vemos Deus repetidamente se apresentando como o refúgio, o escudo, a fortaleza dos seus filhos. Em Salmos capítulo 55, versículo 22, lemos: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Entregar seus medos nas mãos de Deus é como deixar um fardo pesado cair no chão após uma longa caminhada. É um alívio imediato. Imagine-se carregando uma mochila cheia de pedras, uma para cada preocupação. Agora, visualize Deus estendendo as mãos para você, pronto para tirar esse peso. Cada pedra que você entrega a Ele representa uma parte de sua vida que você reconhece que não pode controlar, mas confia que Ele pode. Não importa o quão difícil pareça, Deus te pede: venha a mim. Mateus capítulo 11, versículo 28, ecoa esse chamado: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Entregar seus medos é também um processo contínuo. Às vezes pensamos que entregamos algo a Deus, mas logo pegamos de volta, tentando resolver sozinhos novamente. A verdade é que quando você coloca nas mãos dele, você deve deixar lá. A confiança em Deus é algo que se constrói a cada passo. Você vai ver que a cada pequeno problema entregue, sua fé aumenta. E quanto mais você confia, mais a paz dele invade o seu ser. Agora, pense no mar durante uma tempestade. As ondas são altas, os ventos uivam, e parece que o barco vai afundar. Jesus, em meio à tempestade, dormia. Ele não era alheio à força do vento ou à altura das ondas.
mas ele sabia que o Pai tinha controle sobre todas as coisas. Quando os discípulos o acordaram em pânico, ele simplesmente disse: "Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé?" Mateus, capítulo 8, versículo 26. E então, ele acalmou a tempestade. Esse mesmo Jesus está com você agora, na sua tempestade. Ele não apenas te observa, ele está no barco com você, pronto para acalmar as ondas da sua vida. Lembre-se, o medo é uma emoção humana, mas a confiança em Deus é uma escolha divina. Em cada momento de medo, temos a oportunidade de escolher onde colocaremos nossa confiança. A escolha é sua: continuar a carregar o peso sozinho ou permitir que o Criador o sustente. A entrega de nossos medos é o primeiro passo para experimentar o reino dos céus aqui na terra. É uma libertação que nos leva a uma caminhada mais leve, mais confiante, sabendo que não estamos sozinhos. Deus está no controle, e quando entregamos nossos medos a Ele, estamos declarando que confiamos no seu plano e no seu cuidado. Número 2. Cultive o amor incondicional. Amar é fácil quando tudo está bem. Mas e quando alguém te fere, te decepciona ou te abandona? Como é possível amar nessas circunstâncias? Jesus nos deu a resposta mais radical que o mundo já ouviu. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 39. Este amor que ele nos pede é diferente de qualquer amor que conhecemos. Não é condicional, não espera nada em troca e não está limitado às pessoas que nos amam de volta. Este é o amor incondicional, aquele que ultrapassa barreiras e queima como uma chama viva em nossos corações, não por mérito nosso, mas por sermos reflexo da graça de Deus. Amar incondicionalmente é uma decisão consciente de se espelhar em Cristo. Em João capítulo 13, versículo 34, Jesus nos dá um novo mandamento: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Note que ele não disse se for fácil ou se eles merecerem. Ele nos amou em nossa pior condição, quando ainda estávamos distantes dele. Este é o padrão que ele coloca diante de nós. Amar o próximo, seja ele amigo ou inimigo, é mais do que um sentimento. É uma escolha que fazemos a cada dia, uma decisão de viver o amor ágape, que não depende das circunstâncias, mas sim de quem Deus é em nós. Agora pense na parábola do bom samaritano. Jesus contou essa história para ilustrar o que significa amar o próximo sem esperar nada em troca. Um homem judeu foi atacado por ladrões e deixado à beira da morte. Muitos passaram por ele, mas foi um samaritano, alguém que culturalmente deveria ser seu inimigo, que parou para ajudar. Ele cuidou daquele homem ferido, gastou seus próprios recursos e garantiu que ele fosse bem tratado até se recuperar. Lucas, capítulo 10, versículos 33 a 35. Isso é amor incondicional. O samaritano não tinha nada a ganhar, mas fez o que era certo, porque viu a dor do outro como sua. Amar incondicionalmente como Deus nos ama é também uma ação poderosa contra o egoísmo. O mundo nos ensina a priorizar nossos próprios desejos, a pensar primeiro em nós mesmos. Mas o amor de Cristo nos desafia a fazer o oposto. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4, Paulo nos lembra: cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amar dessa forma quebra as cadeias do orgulho e da indiferença, abrindo espaço para a compaixão e o serviço. Quando amamos incondicionalmente, algo extraordinário acontece. O reino de Deus começa a se manifestar aqui na terra. Nosso amor pelo próximo, quando genuíno, reflete o caráter de Deus e transforma o ambiente ao nosso redor. Imagine um mundo onde as pessoas amam sem reservas, sem condições. O impacto seria inimaginável. Esse amor não apenas cura relacionamentos quebrados, mas também é um testemunho poderoso da presença de Deus em nossas vidas. Como João capítulo 4, versículo 12 nos diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Mas amar incondicionalmente
não significa aceitar abusos ou injustiças. Jesus nos ensina a amar os outros, mas também nos ensina a ser sábios. O amor incondicional pode, às vezes, ser um ato de se afastar de situações tóxicas para proteger nosso coração, enquanto ainda oramos e desejamos o bem para aquela pessoa. Amar sem condições não é ser passivo, mas é ser ativo em demonstrar o amor de Deus da forma que Ele nos instrui. Esse amor nos transforma. Ele nos liberta da necessidade de reciprocidade, da constante busca por reconhecimento ou retorno. Quando amamos como Deus ama, não estamos mais amarrados ao ciclo de expectativa e decepção. Em vez disso, encontramos liberdade no ato de simplesmente amar, sabendo que Deus, que vê tudo, reconhece nosso esforço. E a cada ato de amor, construímos tijolos espirituais que pavimentam nosso caminho rumo ao reino dos céus. E é aí que o amor incondicional se torna um sinal claro da nossa filiação com Deus. Em 1 João capítulo 4, versículo 7 está escrito: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor é o DNA espiritual do cristão, o que nos distingue no mundo. Quando amamos incondicionalmente, mostramos que conhecemos o verdadeiro Deus e que estamos vivendo de acordo com o seu coração. Não há maior privilégio do que esse: viver uma vida onde o amor incondicional reflete a presença viva de Deus em nós. Número 3. Pratique o perdão radical. Perdoar é uma das tarefas mais desafiadoras que enfrentamos em nossa caminhada espiritual. Todos nós já passamos por situações em que nos sentimos profundamente feridos, traídos ou desvalorizados por alguém. Nessas horas, o perdão parece ser uma exigência injusta, algo que vai contra os nossos sentimentos mais profundos. Mas Jesus, em sua sabedoria, nos mostra um caminho surpreendente: o caminho do perdão radical. Ele não apenas sugeriu o perdão, ele o viveu em sua plenitude, até o último suspiro na cruz. Em Lucas capítulo 23, versículo 34, ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Este é o exemplo supremo de um perdão que transcende a dor, o orgulho e o desejo de vingança. Mas o que é o perdão radical? Não se trata de ignorar a ofensa ou fingir que ela não doeu. Também não é sobre minimizar a injustiça que foi feita. O perdão radical é um ato de libertação, não apenas para o ofensor, mas, sobretudo, para quem perdoa. É uma decisão consciente de não permitir que a amargura ou o ressentimento envenenem seu coração. Como Jesus nos lembra em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Perdoar, portanto, não é uma opção para o cristão. É um mandamento que está intrinsecamente ligado à nossa própria redenção. Imagine o perdão como uma chave que abre a porta da sua prisão emocional. Muitas vezes, seguramos a mágoa como se fosse um escudo, achando que estamos protegendo a nós mesmos da dor. Mas, na verdade, essa mágoa é uma corrente que nos mantém presos a um passado que já deveria ter sido deixado para trás. O ato de perdoar quebra essas correntes, permitindo que você avance livremente em direção ao futuro que Deus tem preparado para você. No entanto, não é um processo simples. Às vezes, o perdão deve ser repetido várias vezes, diariamente, até que seu coração esteja completamente livre. É como retirar as camadas de uma cebola. Cada camada de ressentimento removida traz uma nova camada de cura. Um exemplo bíblico poderoso do perdão radical está na história de José, que foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, falsamente acusado e preso injustamente. A dor que José enfrentou não era pequena, mas ao se reencontrar com seus irmãos, ao invés de vingança, ele escolheu o perdão. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele disse: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem,
para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José não apenas perdoou, mas reconheceu o propósito maior de Deus em meio ao sofrimento. Esse é o poder transformador do perdão. Ele não apenas cura, mas também redime o passado, trazendo sentido onde antes havia dor. O perdão radical também é um reflexo direto do amor incondicional que discutimos anteriormente. Amar verdadeiramente o próximo inclui perdoá-lo, mesmo quando ele não merece. Em Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 22, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar seu irmão, sugerindo que 7 vezes seria o suficiente. Mas Jesus responde: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus quer dizer aqui não é que devemos contar o número de vezes que perdoamos, mas que o perdão deve ser ilimitado, assim como o amor de Deus é ilimitado por nós. Agora pense em um rio que está bloqueado por detritos. O fluxo de água é impedido e o rio estagna. O perdão é como remover esses detritos. Cada mágoa, cada ofensa, é como um pedaço que obstrui o movimento livre da água. Quando perdoamos, estamos liberando o fluxo de graça e de amor de Deus em nossas vidas. Não perdoar, por outro lado, é como deixar o rio apodrecer, cheio de escombros, impedindo o crescimento espiritual e a alegria que Deus quer nos dar. Perdoar radicalmente não é esquecer. Existem feridas profundas que marcam nossas vidas, e perdoar não significa ignorar a gravidade do que aconteceu. No entanto, o perdão é um lembrete de que nós também fomos perdoados por Deus de maneira radical e imerecida. Efésios capítulo 4, versículo 32, nos exorta: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando entendemos a profundidade do perdão de Deus por nós, nos tornamos mais capazes de estender esse mesmo perdão aos outros. E o mais importante, o perdão radical é uma escolha contínua. Ele não depende do sentimento. Às vezes, você pode não sentir vontade de perdoar, mas ainda assim, deve escolher perdoar. Com o tempo, o coração acompanha essa decisão. O Espírito Santo trabalha em nós, suavizando o nosso coração e nos dando a força para liberar o que nos prende. A cada ato de perdão, você se aproxima mais do coração de Deus, experimentando a liberdade e a paz que só Ele pode proporcionar. O perdão radical, portanto, não é um ato isolado, mas um estilo de vida. É o que nos diferencia como seguidores de Cristo, como agentes de reconciliação em um mundo quebrado. É uma jornada de cura, de libertação e de proximidade com Deus. E nesse processo, encontramos um vislumbre do reino dos céus, onde o perdão reina soberano, onde não há mais rancores, mágoas ou separações, mas apenas o amor que une todos em perfeita harmonia. Número 4. Abrace a incerteza com fé. A vida é cheia de incertezas. Todos nós enfrentamos momentos em que o futuro parece nebuloso, onde as respostas que tanto procuramos simplesmente não aparecem. Talvez seja o emprego que não veio, a cura que não aconteceu, ou o caminho que parece cheio de obstáculos. Nessas horas, a dúvida começa a nos cercar e nos perguntamos: o que vai acontecer comigo? No entanto, a Bíblia nos chama para um caminho diferente, o caminho da fé em meio à incerteza. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, encontramos uma definição profunda e poderosa. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé não é sobre ver o fim do caminho, mas sobre confiar em Deus em cada passo que damos, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Agora pare um momento e pense na figura de Abraão. Deus o chamou para deixar sua terra, sua família e tudo o que ele conhecia para ir a um lugar que ele sequer havia revelado. Abraão não tinha mapas, não tinha garantias, apenas a promessa de que Deus estava com ele. Gênesis capítulo 12, versículo 1 nos conta: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão não sabia para onde ia,
Mas ele confiou. Ele abraçou a incerteza com uma fé inabalável, acreditando que Deus estava guiando seus passos. E o que aconteceu? Deus fez de Abraão o pai de uma grande nação. A promessa se cumpriu, mas o caminho até lá foi repleto de incertezas. Muitas vezes, nos encontramos em situações como a de Abraão. Deus nos chama para um novo caminho, mas não revela todos os detalhes. Isso pode ser assustador. Estamos acostumados a querer controle sobre tudo, a ter planos bem traçados e a confiar naquilo que podemos ver. No entanto, a verdadeira fé nasce quando aprendemos a confiar em Deus no escuro, quando, mesmo sem ver o fim, continuamos a caminhar, sabendo que Ele está no controle. Salmos capítulo 37, versículo 23 diz: O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Embora não possamos prever o que está à frente, podemos ter certeza de que Deus está conosco em cada passo. A incerteza, embora desconfortável, é um convite para nos aproximarmos de Deus. Quando tudo está claro e sob controle, muitas vezes confiamos em nossa própria capacidade. Mas é na incerteza que somos forçados a reconhecer que não temos todas as respostas e que precisamos de algo ou alguém maior do que nós mesmos. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que abraçaram a incerteza com fé. Pense em Moisés, liderando o povo de Israel pelo deserto, sem saber exatamente como ou quando chegariam à terra prometida. O maná que Deus fornecia diariamente era um lembrete constante de que, embora não soubessem o que viria no dia seguinte, o Senhor estava sempre provendo. Abraçar a incerteza também nos liberta do fardo de tentar controlar o incontrolável. Quando nos agarramos ao controle, ficamos ansiosos, estressados e sobrecarregados com o peso das preocupações. Mas em Mateus, capítulo 6, versículos 31 a 34, Jesus nos oferece um antídoto. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando buscamos a Deus e não o controle, somos capazes de viver em paz, sabendo que Ele suprirá todas as nossas necessidades. A incerteza é também o terreno fértil onde a fé cresce. Cada vez que enfrentamos o desconhecido e escolhemos confiar em Deus, nossa fé é fortalecida. Pense em Pedro, que por um momento caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Ele não podia ver o que estava sob seus pés, mas enquanto mantinha os olhos fixos em Cristo, ele caminhava sobre o impossível. O que aconteceu quando ele começou a olhar para o vento e as ondas? O medo o dominou e ele começou a afundar. Mateus, capítulo 14, versículos 29 a 30. A incerteza não é o problema. O problema é onde escolhemos colocar nosso foco. Quando colocamos nossa fé em Deus, mesmo no meio da incerteza, Ele nos sustenta. Na vida, inevitavelmente enfrentaremos momentos em que não teremos todas as respostas. Mas ao invés de resistir à incerteza, devemos aprender a abraçá-la com fé, acreditando que, mesmo quando não vemos o caminho à frente, Deus já preparou tudo. Ele conhece o fim desde o começo, e nada escapa ao seu plano perfeito. Nossa tarefa é confiar nele, dar o próximo passo e descansar na certeza de que Ele está cuidando de cada detalhe. Ao abraçar a incerteza com fé, você está dizendo a Deus: eu confio em Ti, mesmo quando não entendo. Eu sei que o Senhor tem um plano para a minha vida e mesmo sem ver o que está por vir, eu escolho seguir o Teu caminho. Esse é o coração da fé cristã, uma confiança inabalável no caráter e nas promessas de Deus. Número 5. Renuncie à vontade própria. Quantas vezes você já desejou algo com todas as suas forças, apenas para perceber mais tarde que o que queria não era o melhor para você? Em nossa vida, estamos constantemente diante de escolhas, desejos e sonhos que surgem do nosso coração. Mas o maior desafio na jornada espiritual
é aprender a renunciar à própria vontade e submeter-se à vontade de Deus. Essa renúncia não é um ato de fraqueza, mas de força e confiança. É reconhecer que, embora nossos desejos sejam importantes, o plano de Deus é infinitamente maior e mais sábio. Em Mateus, capítulo 26, versículo 39, Jesus nos dá o exemplo mais profundo dessa entrega quando, no jardim do Getsêmani, ele orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Renunciar à vontade própria não é algo que a nossa natureza humana faz com facilidade. Somos ensinados desde cedo a buscar nossos próprios interesses, a lutar pelos nossos sonhos e a conquistar o que queremos. No entanto, a vida em Cristo nos convida a um caminho oposto, o caminho da submissão à vontade de Deus. Essa submissão não significa abandonar nossos sonhos, mas sim permitir que Deus os alinhe com o seu propósito. Quando colocamos nossos desejos diante dele, estamos, na verdade, dando espaço para que ele faça algo ainda maior em nossas vidas, algo que muitas vezes não conseguimos nem imaginar. Provérbios capítulo 19, versículo 21, nos lembra disso. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Há uma profunda liberdade que nasce dessa entrega. Quando deixamos de tentar controlar cada detalhe de nossas vidas e entregamos o controle a Deus, encontramos paz. A ansiedade que vem da incerteza e do desejo constante de realizar a nossa própria vontade é substituída por uma confiança tranquila de que Deus está no comando. É como soltar as rédeas de um cavalo selvagem. Por mais que tentemos direcionar a vida conforme nossos planos, ela se move conforme os caminhos imprevisíveis do destino. Mas, quando entregamos o controle a Deus, Ele guia com firmeza e sabedoria. Um dos maiores exemplos bíblicos dessa renúncia à vontade própria é encontrado na vida de Paulo. Antes de sua conversão, ele era conhecido como Saulo, um perseguidor implacável dos cristãos, absolutamente convicto de que estava fazendo a vontade de Deus. No entanto, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Cristo que mudou completamente sua trajetória. Sua vontade própria foi subjugada pela revelação do plano de Deus e, a partir daquele momento, Paulo entregou sua vida completamente ao serviço de Cristo, afirmando em Gálatas capítulo 2, versículo 20: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Renunciar à vontade própria é também um exercício de humildade. Quando escolhemos seguir nossos próprios desejos, em vez de ouvir a direção de Deus, estamos, em certo sentido, dizendo que confiamos mais em nossa sabedoria do que na dele. No entanto, a humildade nos lembra de nossa limitação, de que não temos o controle absoluto sobre a vida e de que a sabedoria de Deus é infinitamente superior à nossa. Em Tiago, capítulo 4, versículo 10, somos chamados a humilhar-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Essa humildade, quando praticada, nos abre para receber o que Deus tem para nós, que é sempre melhor do que o que poderíamos planejar por conta própria. Muitos acreditam que, ao renunciar à própria vontade, estão abrindo mão da felicidade. Mas, na verdade, o oposto é verdadeiro. Quando nos entregamos à vontade de Deus, experimentamos uma alegria e uma realização que nossas próprias escolhas jamais poderiam proporcionar. Deus conhece os desejos mais profundos do nosso coração, e Ele tem a capacidade de nos dar algo muito maior do que aquilo que pedimos ou pensamos. Como Paulo escreveu em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. É importante entender que a renúncia à vontade própria não significa viver uma vida passiva. Pelo contrário, é uma vida ativa de obediência a Deus, de busca contínua pelo seu propósito e de disposição para seguir o caminho que Ele nos aponta, mesmo quando esse caminho é diferente daquele que havíamos planejado. A renúncia à vontade própria é uma escolha diária, um exercício de fé e confiança em cada decisão que tomamos.
É colocar Deus no centro e permitir que Ele guie cada passo. Por fim, ao renunciar à nossa própria vontade, estamos nos aproximando do próprio coração de Deus. Estamos vivendo de acordo com o modelo que Jesus nos deu, em que a obediência ao Pai era o centro de sua vida e missão. E ao fazermos isso, experimentamos o reino dos céus aqui na terra, vivendo uma vida guiada por Deus, plena de paz, propósito e realização. Essa renúncia, longe de ser um sacrifício doloroso, é um caminho para uma vida abundante em Cristo. Número 6. Busque a justiça divina, não a humana. Vivemos em um mundo onde a busca por justiça é constante. Todos querem o que é justo. Todos desejam ver o mal punido e o bem recompensado. No entanto, a justiça humana muitas vezes falha. Ela é limitada, influenciada por preconceitos, interesses pessoais e muitas vezes desprovida de misericórdia. Como cristãos, somos chamados a um padrão mais elevado, buscar a justiça divina, uma justiça que não se baseia nas regras deste mundo, mas no caráter de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos dá uma orientação clara. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A justiça divina não se preocupa apenas com a punição de quem erra, mas com a restauração e a redenção. Ela é marcada pela graça, algo que o sistema humano muitas vezes não consegue compreender. A justiça de Deus, em sua essência, não é apenas sobre o que é certo ou errado, mas sobre o desejo de Deus de trazer cura ao quebrantado, perdão ao arrependido e uma nova chance para quem se desvia. Pense no ladrão na cruz ao lado de Jesus. Pela justiça humana, ele merecia sua sentença, mas ao clamar por misericórdia, ele recebeu algo que estava além da justiça deste mundo, o perdão e a promessa de estar com Cristo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. No entanto, a busca pela justiça divina não é uma tarefa passiva. Não significa que devemos fechar os olhos para as injustiças ao nosso redor, mas sim que devemos agir de acordo com os princípios de Deus e não segundo o que o mundo nos dita. Miqueias, capítulo 6, versículo 8, nos dá uma direção clara. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. A justiça divina é inseparável da misericórdia. Ela nos chama a lutar pelo bem, mas sempre com um coração compassivo, entendendo que, da mesma forma que precisamos da graça de Deus, o outro também necessita. Um exemplo poderoso dessa busca pela justiça divina é encontrado na história de José. Seus irmãos o traíram, o venderam como escravo, e ele passou anos sofrendo por causa disso. Pela justiça humana, José teria todo o direito de vingar-se deles. No entanto, ao reencontrar seus irmãos, ele escolheu o caminho da misericórdia. Em vez de buscar retaliação, ele viu a mão de Deus em tudo o que aconteceu e declarou em Gênesis, capítulo 50, versículo 20: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José enxergou além da justiça humana e permitiu que a justiça divina, que restaura e redime, prevalecesse. Buscar a justiça divina também nos ensina a confiar que Deus é o juiz supremo. Muitas vezes, nos frustramos com as injustiças que vemos ao nosso redor e nos sentimos tentados a tomar a justiça em nossas próprias mãos. Mas Romanos, capítulo 12, versículo 19, nos adverte: Não se vinguem, meus amados, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso não significa que devemos ser apáticos diante do mal, mas sim que precisamos confiar que, no tempo certo, Deus trará justiça. Ele vê tudo e nada passa despercebido aos seus olhos. Sua justiça é perfeita e mesmo quando não entendemos o porquê de certas coisas, podemos confiar que Ele está no controle. Além disso, a justiça divina sempre nos desafia a refletir sobre nossa própria condição.
É fácil clamar por justiça quando somos os prejudicados, mas será que estamos dispostos a aplicar essa mesma justiça em nossas próprias vidas? Jesus nos alerta sobre o perigo de julgar os outros sem antes examinar a nós mesmos. Em Mateus capítulo 7, versículo 3, ele pergunta: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? A busca pela justiça divina começa com um coração humilde, disposto a ser transformado e a viver de acordo com os padrões de Deus antes de exigir isso dos outros. A justiça divina, então, é um convite para que vivamos de forma contracultural. Em um mundo que busca retaliação e vingança, somos chamados a praticar a justiça com graça e misericórdia. Em um mundo que valoriza o imediatismo, somos chamados a confiar no tempo perfeito de Deus. E, acima de tudo, em um mundo que muitas vezes vê a justiça como algo frio e punitivo, somos chamados a mostrar o rosto amoroso e restaurador de Deus. Quando buscamos a justiça divina, estamos participando do reino de Deus aqui na Terra. Estamos construindo uma sociedade que reflete o caráter de Deus, onde a justiça não é apenas sobre o que é certo, mas também sobre o que cura, redime e restaura. E é nesse ambiente de justiça e misericórdia que o reino dos céus se manifesta, trazendo transformação não apenas para nossas vidas, mas para o mundo ao nosso redor. Número 7. Seja como uma criança. Existe algo poderoso na simplicidade de uma criança. Suas perguntas curiosas, sua confiança natural e seu coração aberto para o novo revelam uma verdade profunda sobre o que significa viver com fé. Jesus nos deu uma lição surpreendente sobre isso em Mateus capítulo 18, versículos 3 e 4. Em verdade lhes digo que, se vocês não mudarem e não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Por que ele escolheu as crianças como modelo para aqueles que desejam alcançar o reino? Ser como uma criança significa viver com confiança total em Deus. As crianças não se preocupam com o amanhã da mesma maneira que os adultos. Elas confiam que seus pais vão prover o que precisam, sem dúvidas ou ansiedades. Elas não fazem planos detalhados sobre como vão conseguir o que precisam. Elas simplesmente pedem e confiam. É essa confiança inabalável, essa entrega inocente, que Jesus nos convida a cultivar em nosso relacionamento com Deus. No mundo dos adultos, somos constantemente bombardeados por preocupações e pressões, e acabamos achando que precisamos resolver tudo sozinhos. Mas Jesus nos lembra que o caminho para o reino começa com a confiança completa no Pai, sem reservas. A fé de uma criança não é sofisticada, não é carregada de argumentos lógicos ou explicações complexas. É uma fé pura, desprovida de cinismo. Em um mundo que nos ensina a desconfiar, a duvidar e a sempre buscar a prova, Jesus nos convida a uma fé que simplesmente crê. Imagine a cena: uma criança diante de seu pai ou mãe, pulando em seus braços sem questionar se será pega. Essa é a fé que Deus deseja de nós. Uma fé que se lança em seus braços, sabendo que Ele nunca nos deixará cair. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Mas ser como uma criança também significa viver com humildade. As crianças não se preocupam em ser as maiores, as melhores ou as mais importantes. Elas não são movidas pelo orgulho ou pela competição. Elas simplesmente vivem com alegria e simplicidade. Essa humildade é fundamental para quem deseja viver de acordo com os valores do reino dos céus. Jesus, ao nos dizer que devemos ser como crianças, está nos chamando para deixar de lado o orgulho que frequentemente nos afasta de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus afirma: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A humildade abre as portas do coração para que Deus opere, pois não há barreiras de ego para atrapalhar. Outro aspecto do ser como criança
está no coração disposto a aprender. As crianças têm uma curiosidade natural, um desejo de explorar o mundo ao seu redor, sem preconceitos ou certezas imutáveis. Elas fazem perguntas, querem entender mais, estão abertas ao novo. Da mesma forma, Jesus nos chama a manter um coração ensinável, sempre disposto a aprender mais sobre Deus e sua vontade. Muitas vezes, nos tornamos rígidos, presos às nossas próprias ideias e interpretações. Mas o chamado de Cristo é para que sejamos como crianças, sempre dispostos a crescer espiritualmente, a aprender com os erros e a nos moldar conforme a sua palavra. Ser como uma criança também é viver de maneira desarmada. As crianças não guardam rancores por muito tempo. Elas brigam e, minutos depois, já estão brincando juntas novamente. Isso é algo que, como adultos, perdemos com o tempo. Guardamos mágoas, cultivamos ressentimentos e muitas vezes permitimos que essas feridas nos impeçam de viver plenamente. Jesus nos ensina que precisamos abandonar esses fardos emocionais e viver com o coração leve, perdoando com a mesma facilidade que as crianças, e assim, experimentar a verdadeira liberdade que o perdão traz. Por fim, ser como uma criança é viver com alegria. As crianças têm uma capacidade única de encontrar felicidade nas coisas mais simples. Elas riem com facilidade, correm com leveza e se encantam com o cotidiano. Como adultos, muitas vezes permitimos que o peso da vida nos faça perder essa alegria. Mas o reino dos céus é um lugar de alegria, e Jesus nos convida a viver com o coração aberto para essa alegria aqui e agora. Em João capítulo 15, versículo 11, Jesus diz: "Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa." A alegria não vem das circunstâncias, mas de saber que somos amados e cuidados pelo Pai Celestial. Ser como uma criança, portanto, é uma postura espiritual de confiança, humildade, abertura e alegria. É voltar ao básico, ao coração puro e descomplicado, que crê sem reservas e ama sem barreiras. Ao adotarmos essa postura, começamos a experimentar o reino dos céus em nossas vidas diárias, porque Deus se revela àqueles que se aproximam dele com simplicidade e sinceridade. A grandeza no reino não está na sabedoria humana ou nas conquistas terrenas, mas na pureza de coração e na capacidade de confiar plenamente em Deus, assim como uma criança confia em seus pais. Número 8. Reconheça a importância da disciplina espiritual. A palavra disciplina, muitas vezes, carrega um peso que nos faz pensar em esforço, sacrifício ou até em algo restritivo. No entanto, a disciplina espiritual não é uma imposição rígida, mas um caminho de liberdade e crescimento que nos aproxima de Deus. A jornada cristã não é feita de passos rápidos e fáceis, mas de uma constância que exige entrega e perseverança. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11, está escrito: "Nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados." Esse versículo nos lembra que, embora a disciplina possa ser difícil de início, seu fruto é a paz e a justiça que vem de uma vida guiada por Deus. A disciplina espiritual não é uma lista de regras a seguir cegamente, mas um convite à comunhão constante com o Pai. Pense em Jesus, que muitas vezes se retirava para orar em solidão. Ele, que tinha plena comunhão com o Pai, ainda assim buscava momentos de silêncio e oração. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, vemos: "De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando." Se o próprio Cristo, sendo Deus encarnado, sentiu a necessidade de manter essa disciplina, quanto mais nós. A oração, o jejum, a leitura das Escrituras e a meditação na palavra são ferramentas essenciais para nos mantermos firmes e conectados a Deus em meio às tempestades da vida. A oração é um dos pilares dessa disciplina. Não se trata de uma repetição mecânica de palavras, mas de uma conversa genuína com Deus. É um momento de intimidade, onde podemos nos abrir,
confessar nossas fraquezas, agradecer por suas bênçãos e buscar orientação. A oração nos molda, nos transforma, porque ao falarmos com Deus, também ouvimos sua voz em nosso coração. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É na oração que encontramos paz, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. Outra disciplina essencial é o estudo das Escrituras. A Bíblia não é apenas um livro antigo, é a palavra viva de Deus, uma fonte inesgotável de sabedoria, orientação e consolo. Quando nos dedicamos a estudá-la, somos alimentados espiritualmente e recebemos a força necessária para enfrentar os desafios diários. Em Salmos capítulo 119, versículo 105, lemos: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Sem a palavra, caminhamos no escuro. A disciplina de estudar a Bíblia não apenas nos instrui, mas nos mantém no caminho certo, direcionando nossas escolhas e atitudes de acordo com os princípios divinos. O jejum, muitas vezes esquecido ou subestimado, é outra prática de disciplina espiritual que nos ajuda a realinhar nosso foco. Não se trata apenas de abstinência de alimentos, mas de um tempo dedicado a Deus, onde renunciamos a algo que nos é importante para nos concentrarmos inteiramente nele. O jejum nos ensina autocontrole, nos aproxima de Deus e nos faz lembrar que nossa verdadeira satisfação vem de sua presença e não das coisas terrenas. Jesus, antes de iniciar seu ministério, passou 40 dias no deserto em jejum e oração, preparando-se espiritualmente para a missão que o aguardava. Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 2. Da mesma forma, o jejum nos prepara para enfrentar as batalhas espirituais da vida. A disciplina espiritual também envolve momentos de silêncio e solitude. Vivemos em um mundo barulhento, cheio de distrações, e muitas vezes nos esquecemos de que Deus fala no silêncio. Elias, o profeta, experimentou isso de forma poderosa. Após uma série de eventos dramáticos, ele fugiu para o deserto e se escondeu em uma caverna. Foi ali, no silêncio, que Deus se revelou a ele, não em um grande vento, terremoto ou fogo, mas em uma suave brisa. Reis, capítulo 19, versículos 11 a 12. Precisamos aprender a aquietar nossas mentes e corações para ouvir essa brisa suave de Deus, que muitas vezes é abafada pelo ruído das preocupações diárias. A importância da disciplina espiritual está em nos ajudar a crescer em maturidade na fé. Não se trata de um conjunto de rituais obrigatórios, mas de práticas que nos moldam, nos aproximam de Deus e nos preparam para viver de acordo com sua vontade. Assim como um atleta se prepara rigorosamente para uma competição, nós, como seguidores de Cristo, precisamos treinar nosso espírito para enfrentar as batalhas da vida. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 25, Paulo compara a vida cristã a uma corrida. Vocês não sabem que num estádio todos os corredores competem, mas apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. A disciplina é esse treinamento espiritual que nos capacita a alcançar a coroa da vida eterna. Portanto, reconhecer a importância da disciplina espiritual é entender que nossa caminhada com Deus não é um evento momentâneo, mas uma jornada contínua. Cada oração, cada momento de estudo da palavra, cada ato de jejum ou solitude nos aproxima mais do caráter de Cristo e nos prepara para viver plenamente o reino de Deus. Número 9. Pratique a humildade genuína. A humildade é uma das virtudes mais sublimes e, ao mesmo tempo, uma das mais difíceis de ser plenamente vivida. Em um mundo onde a competição, o orgulho e o desejo por reconhecimento são incentivados, praticar a verdadeira humildade parece um desafio contracultural. No entanto, Jesus nos chama a um caminho diferente, um caminho onde a grandeza não é medida pelo poder ou pela posição social,
mas pela capacidade de se curvar e servir aos outros com o coração puro. Em Mateus capítulo 23, versículo 12, ele nos ensina: pois quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. A humildade genuína começa com o reconhecimento de nossa dependência completa de Deus. Não importa quantas conquistas possamos alcançar, quantos títulos possamos ter, ou quão talentosos sejamos. Tudo o que somos e temos vem de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 6, nos lembra: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quando percebemos que tudo o que temos é um presente divino, o orgulho perde seu poder sobre nós e passamos a viver de maneira mais leve, sabendo que não precisamos provar nada a ninguém. Humildade é, portanto, a liberdade de não ter que buscar a validação humana, mas sim agradar a Deus com um coração sincero e quebrantado. A humildade também se expressa na maneira como tratamos os outros. Em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo nos exorta: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse tipo de humildade exige que deixemos de lado nosso ego e nossas vontades para dar espaço ao serviço ao próximo. E esse serviço não é feito para receber aplausos, mas é realizado em segredo com a motivação pura de refletir o amor de Cristo. Pense em Jesus lavando os pés dos seus discípulos, João capítulo 13, versículos 12 a 14. Ele, o Mestre e Senhor, tomou a posição mais humilde, realizando uma tarefa destinada aos servos. Esse ato poderoso foi um exemplo vivo de que, no reino de Deus, a grandeza é medida pelo serviço e não pelo poder. A prática da humildade genuína também nos protege de um dos maiores inimigos da vida espiritual: o orgulho. O orgulho é enganoso. Ele se infiltra de forma sutil, muitas vezes sob a fachada de autossuficiência ou confiança. No entanto, o orgulho nos distancia de Deus e nos afasta das pessoas ao nosso redor. Provérbios capítulo 16, versículo 18, alerta: o orgulho precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Quando somos guiados pelo orgulho, ficamos cegos para as necessidades dos outros e perdemos a capacidade de aprender, pois acreditamos que já sabemos o suficiente. A humildade, por outro lado, nos mantém ensináveis, abertos à correção e ao crescimento. Ela nos lembra que sempre há mais a aprender, mais a crescer e mais maneiras de servir. A humildade também nos ajuda a lidar com as críticas e os erros de maneira mais saudável. Uma pessoa orgulhosa se ofende facilmente, não aceita ser corrigida e frequentemente reage defensivamente. Mas quem pratica a humildade genuína consegue ver nas críticas uma oportunidade de aprendizado e aperfeiçoamento. Não é fácil admitir nossos erros, mas a humildade nos capacita a fazê-lo sem medo de perder valor. Sabemos que nossa identidade está firmada em Cristo e não no que as pessoas pensam de nós. Isso nos dá a liberdade de reconhecer nossas falhas e buscar melhorar, sem ficarmos presos ao peso da culpa ou da vergonha. Outro aspecto crucial da humildade genuína é o reconhecimento de que todos os dons e talentos que possuímos foram dados por Deus para um propósito maior: o benefício dos outros e a glória de seu nome. Quando usamos nossos talentos sem humildade, corremos o risco de buscar a glória para nós mesmos. Mas em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, somos chamados a usar nossos dons para servir. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A humildade nos faz lembrar que nossos dons são presentes de Deus, não troféus para nossa própria exaltação. Ser humilde também significa ser generoso com o perdão. Quando estamos cheios de orgulho, somos rápidos em guardar rancor e relutantes em perdoar. Mas, com um coração humilde, somos capazes de reconhecer nossas próprias falhas e, consequentemente, estender a graça aos outros. Em Colossenses,
capítulo 3, versículo 13, Paulo nos diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O perdão é um ato de humildade, porque nos lembra que nós mesmos somos constantemente dependentes do perdão de Deus. Por fim, a humildade nos leva a uma comunhão mais profunda com Deus. Deus se agrada dos humildes e habita com aqueles que têm um coração contrito. Em Isaías capítulo 57, versículo 15, ele declara: eu vivo num alto e santo lugar, mas também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao coração do humilde e novo alento ao coração do contrito. Quando nos aproximamos de Deus com humildade, Ele nos exalta em sua própria maneira e no seu tempo. A humildade abre as portas para que o reino dos céus se manifeste em nossas vidas, pois é através dela que deixamos Deus ocupar o lugar de honra e de controle em nossos corações. Portanto, praticar a humildade genuína é viver com um coração totalmente entregue a Deus e aos outros, refletindo a simplicidade, o amor e a dependência de Cristo em cada área de nossas vidas. Número 10. Supere as provações com esperança. As provações são inevitáveis na vida cristã. Todos nós passamos por períodos de dor, incerteza, perda e desafios que parecem intransponíveis. É natural que, diante dessas dificuldades, nos sintamos fracos e até questionemos o porquê de tanto sofrimento. No entanto, a Bíblia nos chama a enxergar as provações por uma perspectiva diferente, não como obstáculos que nos destroem, mas como oportunidades para crescer, aprender e nos aproximar de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo nos dá uma visão surpreendente. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Através dessa passagem, somos lembrados de que, quando superamos as provações com esperança, algo precioso é produzido em nós, um caráter moldado à semelhança de Cristo. Superar as provações não significa negá-las ou ignorar a dor que elas causam. Muitas vezes, pensamos que ter fé é simplesmente sorrir e fingir que está tudo bem. No entanto, a fé autêntica permite que sintamos a dor, mas também que caminhemos com esperança, confiantes de que Deus está trabalhando, mesmo nos momentos mais escuros. Jó é um exemplo poderoso de como enfrentar a dor com esperança. Depois de perder tudo, seus filhos, suas posses, sua saúde, ele se agarrou a uma verdade maior. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25. Mesmo em meio à devastação, Jó manteve sua confiança em Deus, sabendo que o final de sua história não seria determinado pelo sofrimento, mas pela redenção. A esperança, nesses momentos, atua como uma âncora para nossa alma. Em Hebreus capítulo 6, versículo 19, encontramos uma descrição poderosa. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Imagine um navio no meio de uma tempestade. As ondas são altas, o vento é forte e tudo parece prestes a desmoronar. No entanto, o navio permanece firme porque sua âncora está segura. Assim é a esperança para o cristão. As tempestades da vida virão e às vezes parecerá que não há saída, mas a esperança em Deus nos mantém firmes, sabendo que Ele é fiel e que sua promessa de nos sustentar nunca falhará. Outra história bíblica que reflete essa verdade é a de José. Ele foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Durante anos, José viveu em circunstâncias que poderiam facilmente ter destruído sua fé e sua esperança. No entanto, ele escolheu confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia estar contra ele. E no tempo certo, Deus o elevou à posição de governante do Egito, usando-o para salvar muitas vidas. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José reflete sobre sua jornada e diz: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José entendeu que suas provações não foram o fim de sua história, mas parte do plano maior de Deus para trazer redenção.
Superar as provações com esperança também significa aprender a enxergar além do momento presente. Muitas vezes, no calor da dificuldade, só conseguimos ver a dor. No entanto, como cristãos, somos chamados a olhar para o futuro com os olhos da fé, acreditando que Deus está trabalhando em algo maior, mesmo que ainda não possamos ver. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, Paulo nos lembra: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa promessa nos dá força para continuar, sabendo que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus está agindo para o nosso bem, e não devemos enfrentar as provações sozinhos. A comunidade de fé é um presente de Deus para nos apoiar em tempos de tribulação. Quando passamos por dificuldades, muitas vezes tendemos a nos isolar, achando que precisamos enfrentar tudo por conta própria. Mas Deus nos deu uns aos outros para que possamos carregar os fardos uns dos outros. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, está escrito: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Há um poder extraordinário em compartilhar nossas lutas com irmãos e irmãs na fé, permitindo que eles orem por nós, nos encorajem e nos ajudem a ver além da dor presente. As provações, por mais dolorosas que sejam, são oportunidades para que a nossa fé seja refinada. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, nos encoraja com uma mensagem desafiadora. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Alegria aqui não é pela dor em si, mas pela certeza de que Deus está nos moldando, tornando-nos mais fortes e mais semelhantes a Cristo. Cada provação superada com esperança é um testemunho vivo do poder de Deus em nossas vidas, uma lembrança de que Ele nunca nos deixa ou nos abandona. Por fim, quando enfrentamos as provações com esperança, nos tornamos testemunhas vivas da fidelidade de Deus. As pessoas ao nosso redor observam como lidamos com as dificuldades, e nossa resposta pode ser uma luz brilhante que aponta para Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, somos exortados a sempre estarmos preparados para responder a todos que nos perguntarem a razão da nossa esperança. Quando superamos as provações com uma confiança firme em Deus, nossa vida se torna um reflexo da esperança eterna que temos em Cristo. Portanto, ao enfrentar as provações da vida, mantenha sua esperança firmada em Deus. Ele vê o que você não pode ver, e Ele está trabalhando, mesmo quando parece que tudo está contra você. Sua história não termina no sofrimento. Ela continua com a redenção, com a vitória e com a fidelidade do Deus que transforma toda a dor em glória. Número 11. Abrace a comunidade. A caminhada cristã nunca foi destinada a ser trilhada sozinho. Desde o início, a Bíblia nos mostra a importância de viver em comunidade, de estar cercado por outros que compartilham da mesma fé, que caminham lado a lado e nos ajudam a carregar nossos fardos. Em Atos capítulo 2, versículo 42, vemos o exemplo da igreja primitiva. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A comunidade cristã é mais do que apenas um grupo de pessoas reunidas por um interesse comum. É uma expressão viva do corpo de Cristo, onde cada membro tem um papel vital a desempenhar e onde, juntos, podemos crescer e amadurecer na fé. Viver em comunidade nos fortalece. Quando enfrentamos as dificuldades da vida, o apoio de nossos irmãos e irmãs em Cristo pode ser um dos maiores presentes de Deus. Eles estão ali para nos encorajar, orar por nós e nos lembrar das promessas de Deus quando estamos fracos. Em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10, lemos: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. A força da comunidade está em sua capacidade de sustentar uns aos outros, de criar uma rede de suporte espiritual e emocional que nos ajuda a seguir em frente quando não temos mais forças.
A comunidade cristã também é o lugar onde aprendemos a amar de maneira prática. Jesus nos chama a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mateus, capítulo 22, versículo 39. E não há lugar melhor para praticar esse amor do que no meio da comunidade de fé. Aqui aprendemos a perdoar, a carregar as cargas uns dos outros, a estender a mão quando alguém está em necessidade. O amor cristão se torna visível e tangível no serviço ao próximo. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Paulo nos lembra: levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. Quando nos dedicamos à comunidade, não apenas recebemos, mas também somos chamados a dar, a servir e a nos sacrificar pelo bem dos outros. Além disso, viver em comunidade nos protege. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, há uma advertência: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O isolamento nos torna vulneráveis aos ataques do inimigo. Quando estamos sozinhos, é mais fácil cair em tentação, desânimo ou dúvida. Mas, na comunidade, encontramos proteção. Nossos irmãos nos lembram da verdade, nos ajudam a manter o foco em Deus e, quando necessário, nos corrigem em amor. A comunidade é uma barreira contra o ataque espiritual, uma rede de segurança que Deus usa para nos manter firmes na fé. A vida em comunidade também nos ensina sobre humildade e mutualidade. Ao nos envolvermos com outros cristãos, descobrimos que não temos todas as respostas e que não somos autossuficientes. Precisamos uns dos outros. Precisamos aprender a dar e receber, a ensinar e ser ensinados. Em Romanos capítulo 12, versículo 5, Paulo escreve: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Cada um de nós tem dons, talentos e experiências que podem edificar os outros. A humildade nos permite reconhecer que, embora tenhamos algo a oferecer, também temos muito a aprender e a receber da comunidade ao nosso redor. A comunidade não é perfeita. Como em qualquer relacionamento, haverá conflitos, mal-entendidos e desafios. Mas é nesses momentos que a graça de Deus se torna ainda mais evidente. A vida em comunidade nos ensina a perdoar, a praticar a paciência e a viver o amor incondicional que Jesus nos mostrou. Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3, nos chama a viver com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O compromisso com a comunidade exige trabalho e sacrifício, mas os frutos desse esforço são inestimáveis. Outro aspecto fundamental da vida em comunidade é o crescimento espiritual que ela proporciona. Quando estamos rodeados por outros que compartilham da mesma fé, somos desafiados a crescer, a nos aprofundar em nosso relacionamento com Deus. A comunidade nos oferece oportunidades para estudar a Bíblia juntos, orar uns pelos outros e compartilhar experiências de vida que nos ajudam a ver Deus de maneira mais clara. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 17, está escrito: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Na comunidade, somos afiados, moldados, lapidados para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Além disso, a comunidade nos proporciona um senso de pertencimento. Em um mundo onde muitas pessoas se sentem desconectadas e solitárias, a igreja é um lugar onde podemos encontrar família, onde somos conhecidos e amados. Somos parte de algo maior, parte do corpo de Cristo. Esse senso de pertencimento nos dá segurança, nos lembra que não estamos sozinhos em nossa jornada e que Deus nos colocou em um contexto específico para crescermos e servirmos juntos. Por fim, a comunidade cristã é uma antecipação do reino dos céus. Quando nos reunimos como igreja, experimentamos um vislumbre do que será a eternidade, uma comunhão perfeita com Deus e uns com os outros. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, lemos sobre uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas
reunida diante do trono de Deus. A vida em comunidade, aqui e agora, é uma preparação para essa realidade eterna. Juntos, enquanto vivemos e servimos, proclamamos o reino de Deus e mostramos ao mundo o que significa ser parte da família de Cristo. Portanto, abrace a comunidade. Não fuja dela, não se isole. Deus te criou para viver em relacionamento com outros, para crescer, aprender e servir, junto com seus irmãos e irmãs na fé. Na comunidade, você encontrará forças nos momentos de fraqueza, apoio nas dificuldades e alegria nas vitórias. Número 12. Busque a sabedoria do alto. Em um mundo inundado de informações, onde todos parecem ter uma opinião ou conselho a dar, como podemos discernir o que realmente é sabedoria? A Bíblia nos ensina que há uma diferença fundamental entre a sabedoria terrena e a sabedoria divina. A sabedoria terrena é frequentemente baseada em interesses próprios, em conveniências momentâneas e, muitas vezes, em egoísmo. Já a sabedoria que vem de Deus é pura, pacífica e cheia de misericórdia. Tiago, capítulo 3, versículo 17, nos descreve essa sabedoria. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Buscar a sabedoria do alto significa entender que nem todas as respostas que procuramos podem ser encontradas através da lógica humana ou de nossa própria compreensão. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, somos exortados a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. Muitas vezes, queremos resolver nossos problemas de maneira imediata e com base em nosso próprio discernimento. No entanto, a sabedoria de Deus vai além do que podemos ver ou entender no momento. Ela nos chama a confiar que, mesmo quando não enxergamos a solução, Ele já preparou o caminho perfeito. Um exemplo claro de alguém que buscou a sabedoria do alto é o rei Salomão. Quando teve a oportunidade de pedir a Deus qualquer coisa, ele não pediu riquezas, poder ou longevidade. Ele pediu sabedoria. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, ele disse: Dá, pois, ao teu servo um coração atento para julgar o teu povo, para discernir entre o bem e o mal. E Deus, satisfeito com o pedido de Salomão, concedeu-lhe não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra, como vemos nos versículos seguintes. O pedido de Salomão nos ensina que buscar a sabedoria de Deus, em primeiro lugar, traz consigo não apenas discernimento para lidar com as situações da vida, mas também a bênção de Deus sobre outras áreas. Buscar a sabedoria divina é mais do que apenas tomar boas decisões. É viver em alinhamento com o coração de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, há uma promessa clara. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Deus está sempre disposto a derramar sua sabedoria sobre aqueles que a buscam de maneira sincera. Ele não nos deixa vagar no escuro, tentando descobrir tudo por conta própria. Ao contrário, Ele nos guia oferecendo a sabedoria necessária para tomar decisões corretas, para amar melhor e para viver de maneira que o agrade. A sabedoria do alto também nos ensina a lidar com as complexidades da vida de uma forma que traz paz e harmonia, em vez de conflito e divisão. Ela nos ajuda a escolher o caminho da paz, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem tumultuadas. Isso não significa que a vida será sempre fácil ou que teremos respostas prontas para tudo, mas que, com a sabedoria de Deus, seremos capacitados a navegar pelas águas turbulentas com calma e confiança. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, Paulo nos diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A sabedoria divina traz consigo uma paz que transcende as situações, porque está enraizada na confiança em Deus. Além disso, a sabedoria do alto
nos leva a agir com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Ela nos desafia a viver de forma reta, a fazer o que é certo, mesmo quando é difícil ou impopular. Em Provérbios capítulo 2, versículos 6 e 7, lemos: Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo e como um escudo protege quem anda com integridade. A sabedoria de Deus nos equipa para viver com retidão, independentemente das circunstâncias, garantindo que nossas ações sejam sempre pautadas pela verdade e pela justiça. No entanto, a sabedoria do alto também é humilde. Ela reconhece que não temos todas as respostas e que precisamos de Deus a cada passo do caminho. Jesus nos lembra, em Mateus capítulo 11, versículo 25, que o Pai escondeu as coisas do reino dos sábios e entendidos deste mundo, mas as revelou aos pequeninos, aqueles que têm um coração humilde e dependente. Para receber a sabedoria de Deus, precisamos primeiro reconhecer nossas limitações e nossa necessidade dele. Não é à toa que a Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Temer ao Senhor significa respeitar, reverenciar e reconhecer sua soberania sobre todas as coisas. Buscar a sabedoria do alto também envolve discernir a voz de Deus em meio às muitas vozes que competem por nossa atenção. Vivemos em uma era em que somos bombardeados com informações, opiniões e conselhos de todas as direções. Mas nem todas as vozes são guiadas pela sabedoria de Deus. Precisamos aprender a filtrar o que ouvimos, buscando sempre a direção de Deus em oração e através da sua palavra. Em João, capítulo 10, versículo 27, Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quanto mais buscamos a sabedoria do alto, mais sensíveis nos tornamos à voz de Deus, reconhecendo sua orientação, mesmo nas situações mais desafiadoras. Por fim, a sabedoria do alto nos prepara para viver em alinhamento com o reino de Deus. Ela não apenas nos ajuda a tomar boas decisões ou a lidar com os desafios da vida, mas nos molda para sermos mais parecidos com Cristo. E ao vivermos com essa sabedoria, nos tornamos testemunhas vivas do caráter de Deus, refletindo sua luz em um mundo que muitas vezes está mergulhado em confusão e escuridão. Portanto, busque a sabedoria do alto com humildade, persistência e fé. Deus está pronto para derramar sobre você o entendimento e o discernimento necessários para viver de acordo com sua vontade, permitindo que você experimente paz, justiça e direção em todas as áreas da sua vida. Número 13. Tenha coragem para seguir a verdade. Seguir a verdade de Cristo em um mundo que constantemente questiona os absolutos é uma tarefa que exige grande coragem. A verdade, em muitos momentos, será contrária ao que a cultura ao nosso redor promove. E por isso, é necessário um coração firme para caminhar pelo caminho estreito. Jesus nos deixou claro que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. Mas seguir essa verdade muitas vezes significa nadar contra a correnteza das opiniões populares, das expectativas sociais e até dos nossos próprios desejos. Tenha coragem para seguir a verdade, mesmo quando essa escolha parecer solitária. Ser fiel a Cristo nem sempre será algo fácil ou confortável. O mundo valoriza a aceitação e a aprovação dos outros, e pode ser tentador moldar nossas escolhas para agradar as pessoas ao nosso redor. No entanto, Jesus nos adverte sobre isso em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Seguir a verdade é andar por esse caminho estreito, que muitas vezes será solitário, mas que conduz à vida eterna. Seguir a verdade requer integridade em todas as áreas da vida. A verdade de Cristo não é algo que podemos escolher quando nos é conveniente. Ela permeia cada decisão,
cada atitude e cada palavra. E isso exige uma coragem que vai além do momento. É uma coragem que resiste à tentação de comprometer nossos valores por ganhos imediatos ou pela aprovação dos outros. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, lemos: Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. A verdade é um reflexo do caráter de Deus, e viver de acordo com essa verdade é um testemunho vivo do seu reino. Ter coragem para seguir a verdade também significa não temer as consequências imediatas. Muitas vezes, podemos enfrentar oposição, desprezo ou até perseguição por nos posicionarmos ao lado da verdade de Cristo. Mas Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículos 10 e 11, nos encoraja: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e, levantando todo tipo de calúnia contra vocês, mentirem. Essas palavras nos lembram que a perseguição não é um sinal de fracasso, mas uma marca de que estamos caminhando no caminho da verdade. E mesmo em meio a essas dificuldades, somos abençoados e sustentados por Deus. Um exemplo poderoso de coragem para seguir a verdade é encontrado na vida de Daniel. Ele viveu em uma sociedade que era completamente contrária aos seus valores e crenças, mas mesmo sob pressão, ele permaneceu fiel à verdade de Deus. Quando o decreto foi emitido proibindo a oração a qualquer deus ou homem que não fosse o rei, Daniel não hesitou. Ele continuou a orar abertamente ao seu Deus, sabendo que isso poderia custar-lhe a vida. Em Daniel capítulo 6, versículo 10, lemos: Quando Daniel soube que o decreto havia sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez como costumava fazer. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. A coragem de Daniel em seguir a verdade, mesmo sob ameaça de morte, nos inspira a sermos fiéis, independentemente das circunstâncias. Mas a verdade não é apenas um conceito ou um conjunto de regras. Ela é uma pessoa. Jesus Cristo é a verdade encarnada, e seguir a verdade significa seguir a Ele. Isso envolve confiar em Sua palavra, obedecer aos seus mandamentos e viver de acordo com os princípios que Ele nos ensinou. Muitas vezes, a verdade de Cristo confrontará nosso ego, nossos desejos pessoais e até nossos planos para o futuro. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus nos chama a essa rendição. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Seguir a verdade é um processo diário de renúncia ao que queremos em favor do que Deus quer para nós. Além disso, seguir a verdade exige uma disposição para defender essa verdade com amor. A coragem de seguir a verdade não deve ser confundida com arrogância ou dureza de coração. Pedro nos lembra, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que devemos estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês, mas façam isso com mansidão e respeito. A verdade deve ser defendida, sim, mas com um espírito de amor e humildade, reconhecendo que todos nós somos recipientes da graça de Deus. A coragem para seguir a verdade também nos dá segurança, pois sabemos que Deus está ao nosso lado. Quando confiamos na verdade de Cristo, não precisamos temer as consequências terrenas. Podemos descansar na certeza de que, ao seguir a verdade, estamos em sintonia com o propósito eterno de Deus. Jesus nos garante em João capítulo 8, versículo 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdadeira liberdade não vem de seguir nossas próprias vontades ou as opiniões do mundo, mas de viver em conformidade com a verdade que é encontrada em Cristo. Por fim, a coragem para seguir a verdade nos prepara para a eternidade. Em um mundo que muda constantemente, onde as opiniões e tendências vêm e vão, a verdade de Cristo permanece inabalável. Jesus disse em Mateus, capítulo 24, versículo 35,
Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quando vivemos de acordo com essa verdade eterna, estamos construindo nossa vida sobre um fundamento sólido que resistirá às tempestades da vida e permanecerá firme por toda a eternidade. Portanto, tenha coragem para seguir a verdade, mesmo quando for difícil, mesmo quando parecer solitário. A verdade de Cristo é o caminho para a vida, e aqueles que a seguem encontram não apenas liberdade, mas também a paz e a plenitude que só podem ser encontradas nele. Número 14. Sirva com alegria e humildade. O chamado para servir é um dos pilares da fé cristã. Jesus, o Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir, e ele nos deixou esse exemplo para que, em nossa caminhada, possamos seguir seus passos. Em João, capítulo 13, versículos 14 e 15, ele diz: Agora que eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. No entanto, para que o serviço reflita o caráter de Cristo, ele deve ser feito com alegria e humildade. Não se trata de um fardo ou de uma obrigação forçada, mas de uma expressão genuína de amor pelo próximo e obediência a Deus. Servir com alegria significa entender que, ao servirmos aos outros, estamos servindo diretamente a Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, Paulo nos instrui: Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Essa perspectiva transforma a maneira como vemos o serviço. Ele deixa de ser algo árduo ou cansativo e passa a ser uma oportunidade de glorificar a Deus em cada pequeno ato. Desde as tarefas mais simples até os gestos mais significativos, tudo o que fazemos pode ser um reflexo da nossa adoração a Deus quando é feito com um coração alegre e grato. A humildade no serviço, por sua vez, nos lembra que o foco não está em nós, mas no outro. O serviço cristão não busca reconhecimento ou aplausos. Ele é realizado em segredo, muitas vezes longe dos olhos das multidões. Em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo nos exorta: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse tipo de serviço vai contra a lógica do mundo, que valoriza a autopromoção e o reconhecimento. Mas no reino de Deus, o verdadeiro líder é aquele que serve. A humildade nos permite colocar as necessidades dos outros acima das nossas, não para sermos exaltados, mas para que o amor de Cristo seja revelado através de nossas ações. Jesus nos deu o exemplo supremo de serviço humilde e alegre. Ao lavar os pés dos discípulos, ele não apenas realizou um ato de humildade, mas fez isso com amor e alegria, sabendo que seu serviço era uma expressão do amor que ele tinha por eles. Ele fez isso pouco antes de enfrentar a cruz, mostrando que, mesmo diante do sofrimento, o serviço ao próximo ainda era prioridade. Em Mateus, capítulo 25, versículo 40, Jesus ensina que, quando servimos ao outro, é a Ele que estamos servindo. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Esse versículo nos chama a servir com a mesma atitude de Cristo, com compaixão, entrega e alegria. Servir com alegria e humildade também significa estar disponível para o inesperado. Muitas vezes, pensamos que servir a Deus significa realizar grandes feitos, mas Ele também nos chama a estar atentos às pequenas oportunidades diárias de serviço. Pode ser ajudar alguém em necessidade, oferecer uma palavra de encorajamento ou até mesmo realizar uma tarefa que ninguém mais quer fazer. Em Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesus diz: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ao sermos fiéis em servir nas pequenas coisas, Deus nos confia mais e mais responsabilidades, sempre nos moldando para refletir seu coração. Outro aspecto importante do serviço cristão é que ele não é condicionado pelas circunstâncias. Às vezes, podemos sentir que estamos sobrecarregados
ou que não temos energia para servir, mas é justamente nesses momentos que Deus nos fortalece. Em Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando servimos com humildade e alegria, Deus renova nossas forças, permitindo-nos continuar nossa jornada, mesmo quando estamos cansados ou enfrentando dificuldades. Servir também é uma maneira poderosa de construir e fortalecer a comunidade cristã. Quando servimos uns aos outros com humildade, criamos laços de amor e unidade. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, Paulo nos diz: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O serviço é um ato de amor que fortalece a comunidade e une os corações em um propósito maior: glorificar a Deus e demonstrar seu amor ao mundo. Outro benefício de servir com humildade e alegria é que ele nos livra do egoísmo. Quando estamos focados em nós mesmos, nossas preocupações, nossos desejos, facilmente nos tornamos egocêntricos e insensíveis às necessidades dos outros. Mas, ao servir, nossa atenção se volta para o outro. Passamos a ver o mundo de uma perspectiva mais ampla e, em vez de nos concentrarmos em nossos problemas, passamos a ser instrumentos de cura, ajuda e encorajamento para aqueles ao nosso redor. Em Romanos capítulo 12, versículo 11, somos lembrados: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Ao mantermos essa atitude de serviço, nosso espírito se mantém fervoroso e nossa fé se renova a cada ato de generosidade. Finalmente, o serviço nos prepara para o reino dos céus. Jesus nos ensinou que, no seu reino, os valores são invertidos. O maior é aquele que serve. Em Mateus, capítulo 20, versículos 26 e 27, ele disse: Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. O serviço cristão nos ensina sobre o caráter de Deus e nos molda para sermos mais semelhantes a Cristo, preparando-nos para viver a eternidade em sua presença. Portanto, sirva com alegria e humildade, sabendo que cada ato de serviço, por mais simples que seja, tem um impacto eterno. Não importa se o mundo vê ou reconhece. O que importa é que Deus vê. Ele conhece o coração de cada servo fiel e promete recompensas muito maiores do que qualquer reconhecimento terreno. Sirva com um coração alegre e humilde, e você experimentará a alegria de ser uma ferramenta nas mãos de Deus, trazendo seu amor e graça para a vida das pessoas ao seu redor. Número 15. Cultive a gratidão em todas as circunstâncias. A gratidão é uma das atitudes mais transformadoras que podemos cultivar em nossa caminhada com Deus. Muitas vezes, somos rápidos em agradecer a Deus quando tudo vai bem, quando recebemos bênçãos e vitórias. No entanto, o verdadeiro poder da gratidão se manifesta quando conseguimos mantê-la mesmo em meio às dificuldades e desafios da vida. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, somos instruídos: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa passagem nos chama a uma gratidão incondicional, uma gratidão que não se baseia nas circunstâncias momentâneas, mas em nossa confiança na bondade e soberania de Deus. Cultivar a gratidão em todas as circunstâncias exige uma mudança de perspectiva. Quando enfrentamos adversidades, nossa tendência natural é focar nos problemas, nas perdas e nas dores. No entanto, a gratidão nos desafia a olhar além dessas dificuldades e reconhecer que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus continua sendo bom e fiel. A história de Jó é um exemplo profundo disso. Depois de perder tudo, sua família, suas riquezas e sua saúde, Jó ainda encontrou forças para adorar a Deus e dizer: O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21.
Jó entendeu que a gratidão não dependia de suas circunstâncias, mas de seu relacionamento com Deus, que nunca mudou. A gratidão nos lembra que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, Paulo nos assegura: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando somos gratos, estamos declarando nossa fé nessa verdade. Estamos afirmando que, mesmo que as circunstâncias atuais sejam difíceis, Deus está trabalhando para o nosso bem. A gratidão, portanto, é uma expressão de confiança em Deus e de submissão à sua vontade. Além disso, a gratidão muda a maneira como vemos a vida. Em vez de nos concentrarmos no que nos falta, aprendemos a valorizar o que já temos. Ela nos ajuda a enxergar as bênçãos diárias que, muitas vezes, passam despercebidas. O simples fato de acordarmos todos os dias, termos saúde, amigos, família e a oportunidade de viver mais um dia, já são motivos para sermos gratos. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, lemos: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Quando começamos a contar nossas bênçãos, percebemos que há muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. A gratidão também tem o poder de nos transformar interiormente. Quando adotamos uma postura grata, mesmo em meio às dificuldades, nosso coração se enche de paz e contentamento. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A gratidão nos liberta da ansiedade e da preocupação, pois ao agradecermos, reconhecemos que Deus está cuidando de cada detalhe de nossa vida. Ela nos permite descansar em sua paz, mesmo quando os ventos ao redor são contrários. Ser grato também nos aproxima das pessoas. Quando expressamos nossa gratidão, seja a Deus ou aos outros, estamos construindo laços de amor e confiança. Um coração grato é um coração generoso, disposto a reconhecer o bem nos outros e a edificar relacionamentos baseados em gratidão mútua. Paulo, em suas cartas, frequentemente expressava gratidão pelas igrejas, pelos seus colaboradores e pelos cristãos que o apoiavam. Em Filipenses, capítulo 1, versículos 3 e 4, ele diz: dou graças ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. A gratidão fortalece nossos relacionamentos e nos ajuda a ver o valor nas pessoas ao nosso redor. Outro aspecto poderoso da gratidão é que ela abre portas para novas bênçãos. Quando somos gratos, demonstramos a Deus que valorizamos o que Ele nos deu, e isso nos posiciona para receber ainda mais. Jesus nos deu um exemplo disso na multiplicação dos pães e peixes. Antes de realizar o milagre, Ele deu graças ao Pai pelo pouco que havia sido oferecido. João, capítulo 6, versículo 11. E foi através dessa atitude de gratidão que o milagre aconteceu. Quando reconhecemos e agradecemos a Deus pelas pequenas coisas, Ele nos surpreende com bênçãos maiores. A gratidão também é uma arma espiritual poderosa contra o desânimo e a ingratidão. Vivemos em um mundo que constantemente nos diz que nunca temos o suficiente, que sempre precisamos de mais para sermos felizes. No entanto, a gratidão nos ensina a viver contentes, independentemente das circunstâncias. Em Filipenses capítulo 4, versículo 12, Paulo escreve: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Esse segredo é a gratidão, uma atitude de coração que reconhece que com Deus sempre temos o suficiente. Por fim, a gratidão nos prepara para o reino dos céus. A Bíblia nos revela que, no céu, haverá uma constante atmosfera de louvor e gratidão a Deus. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 12, vemos uma visão do céu, dizendo:
Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Quando cultivamos a gratidão aqui na terra, estamos nos preparando para a eternidade, onde estaremos diante de Deus, louvando e agradecendo por sua bondade e amor sem fim. Portanto, cultive a gratidão em todas as circunstâncias. Ela é uma chave que transforma sua perspectiva, alivia seus fardos e abre portas para novas bênçãos. Mesmo nos dias difíceis, escolha ser grato, confiando que Deus está trabalhando para o seu bem. E ao fazer isso, você experimentará a paz, a alegria e a plenitude que vem de viver uma vida marcada pela gratidão. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que cada ensinamento tenha tocado o seu coração e fortalecido sua caminhada com Deus. Se você quer continuar crescendo na fé e aprendendo mais sobre como viver de acordo com os princípios divinos, eu te convido a explorar o meu canal. Lá você vai encontrar muito mais conteúdo de valor, cheio de insights que vão te ajudar a se aproximar ainda mais do Senhor e entender os propósitos de Deus para a sua vida. Não deixe de conferir e se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Que Deus continue te abençoando e protegendo sempre.